Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre ângulos em uma circunferência. Vamos falar de circunferência e círculo primeiro e depois continuidade em ângulos de circunferência, que é realmente o tema da nossa aula de hoje. Então aqui vamos fazer uns lembretes, né? O é o ponto do plano, primeiro vamos falar da circunferência, e R é um número real positivo, raio. Chama-se de centro da circunferência o centro O, e raio R o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a uma distância R do ponto O. Então, se eu falar esse ponto está à mesma distância, o outro, e assim, consequentemente, todos os pontos da minha circunferência. Todos eles completam a circunferência e formam para nós aí a circunferência de centro em O. Então, aqui vários pontinhos dela para que a gente possa estar representada estas relações. Ok? Então essa é a definição principal de circunferência. Circunferência são todos esses pontos que estão à mesma distância do centro O. Beleza? Os elementos da circunferência. Dados os dois pontos da circunferência, o centro O, eu posso ligar esses dois pontos por uma linha reta. E quando eu ligo esses dois pontos por uma linha reta, essa linha reta chama-se uma corda. Esses dois pontos aí, quando eles são ligados na circunferência e eles passarem pelo centro, é o único lugar que essa corda também recebe o nome. Isso é corda, mas também recebe o nome de diâmetro. O diâmetro é uma corda, é a chamada corda máxima de uma circunferência, porque a corda liga dois pontos dela. Então a corda máxima de uma circunferência é o diâmetro, como está aí visto. Beleza? Distância entre o diâmetro é o dobro do raio. E o comprimento da circunferência, calculado como 2πr, mas nós não vamos falar disso agora. Nosso elemento principal é ângulo. Então, dados dois pontos, A e B, e eu pegar a linha curva. Primeiro nós pegamos linha reta, agora linha curva. Essa linha curva é chamada para nós de arco. Então, a mesma linha que eu poderia ter ligado aqui de A a B em linha reta, que seria a corda, na linha curva, na linha da circunferência, isso se chama arco de circunferência. Então, tem o arco AMB e o arco ANB, ok? Arcos e ângulos da circunferência, então, se nós pegarmos aqui, ó, um arco completo saindo do ponto A e dando a volta inteira até chegar no ponto A, chamado arco completo, arco de 360 graus. Tanto faz ele na linha como na circunferência, a gente tem essa relação, ok? Por que eu escrevi aqui arco nulo para um e arco completo para outro? O arco completo, ele completou a volta na circunferência, ele está nesse ponto. O arco nulo está no mesmo lugar, observe que esse pontilhado é como se não tivesse a circunferência. Circunferência está ali porque para representar que ele não saiu do lugar, então ele não teve abertura, então ele é chamado de arco nulo, ok? Dados os dois pontos A e B, eu tenho aqui traçando um diâmetro, eu tenho um arco de meia volta, chamado arco de 180 graus, o arco raso. Então, o conjunto dos pontos constituídos por uma circunferência pelos pontos interiores da circunferência é chamado de círculo ou disco. Disco, antigamente se falava isso, mas eu coloquei aí para vocês, mas hoje é apenas círculo, é essa relação que a gente tem. Então aí, todos os pontos que estão à mesma distância do centro da circunferência. Bom, o nosso objetivo de estudo, ângulos na circunferência. Primeiro deles, ângulo central. Chama-se de ângulo central de uma circunferência todo aquele que contém um vértice no seu centro. Então foi isso que eu escrevi ali novamente, tá? Esse ângulo, ele tem a característica de ângulo central quando ele tem o ângulo com vértice no centro da circunferência. Alfa aqui é um ângulo central que enxerga esse arco, beta é um ângulo central que enxerga esse arco, e assim sucessivamente todos os arcos que nós temos na circunferência. Ok? Cada ângulo central corresponde a um arco de intersecção com o ângulo da circunferência. O ângulo central tem a mesma medida do arco que ele corresponde. Então, isso é a definição. O ângulo central tem a mesma medida do arco que ele corresponde. Ok? Então, aqui nós temos o ângulo central com um vértice no ponto O, sai do ponto da circunferência, vai no vértice e volta no ponto B. Esse é o ângulo central da circunferência. Dizemos que ele tem a mesma medida do arco que ele vê. É a mesma coisa que está escrito aqui em cima. Mas imagina que aqui é o campo de visão e aqui é seu olho. Dentro do seu campo visual você enxerga o arco AB. É isso que está dizendo aqui. Ele tem a mesma medida do arco que ele vê. Se aqui for 30 graus, o arco aqui mede 30 graus. Se aqui for 90 graus, o arco aqui mede 90 graus. É isso que está dizendo. Ok? Ele recebe esse nome porque o vértice dele está no centro da circunferência. Tudo bem? Depois, algumas características para a gente ver. O ângulo lá no centro da circunferência, ele dá a volta inteira, arco completo, 360 graus. Meia volta, sai de A e vai até B. O ângulo central, aqui o ângulo que está com vértice no centro, 180 graus.
Quarto de volta, sai do A e vai até o B. Quarto de volta é essa representação de 90 graus. E o arco nulo quando ele não saiu. Ele deveria dar a volta, mas não saiu aqui na circunferência. Um arco de 0 graus. Beleza? Ângulo inscrito. Chama-se ângulo inscrito de uma circunferência todo ângulo cujo vértice é um dos seus pontos e cujos lados são secantes a ele. Vamos entender isso. Ó. O ponto P é um ponto da circunferência e dele eu traço duas cordas até chegar em A até chegar em B. O vértice está na linha da circunferência, por isso ele é chamado de ângulo inscrito. Inscrito, está na circunferência. Tudo bem? Então esse é o desenho dele aqui, o arco alfa. Ok? APB, sai de A, vértice em P e até B, é chamado de ângulo inscrito da circunferência. A medida dele é alfa, que vai ser sempre igual à metade do arco que eu tenho. Ok? Vamos pegar mais uma relação aqui, ó. O ângulo central, aqui, perdão, um erro meu. Ângulo central não, o ângulo inscrito. Ângulo aqui não é central, o ângulo inscrito recebe esse nome porque o seu vértice está na linha da circunferência. Ok? Isso que dá copiar e colar e não consertar. Tá? Mas está aí. Dizemos que ele tem a metade da medida do arco que ele vê. A metade da medida do arco. Vértice na linha, ângulo inscrito. Vértice no centro, ângulo central. Beleza? Existe uma propriedade de ângulo inscrito. Quando eu tenho um ponto P e ele determinou lá embaixo um arco AB, aquela medida desse ângulo que eu tenho lá em cima vai ser a mesma em qualquer situação se eu pegar outros arcos que estejam, outros ângulos, perdão, outros vértices que estejam na mesma abertura. Se eles estão na mesma abertura, eles têm a mesma medida do ângulo. Se esse arco aqui for 50, o ângulo inscrito dele vai ser a metade de 25 cada um. Se esse ângulo inscrito aqui for 30, esse ângulo aqui vai ser o dobro dele, que é igual a 60 graus. Ok? Todos eles são iguais e medem a metade da medida do arco. Ok, pessoal? Então, se eu pegar aqui, ó, um ângulo inscrito, chamado de ângulo de segmento. Por que segmento? Está vendo um pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho está fora. Isso é um segmento do ângulo, uma parte. Um segmento é uma parte do ângulo que está fora da circunferência. Essa reta, meu desenho não ficou legal, mas deveria ser uma reta tangente, que formaria 90 graus com o raio aqui, ó, forma 90 graus com o raio. Essa medida, formando uma reta tangente, e o ângulo até chegar em uma corda, tá? Aqui tá com defeitinho, faz de conta que não tem esse pedacinho aqui, tá? Vou pegar um marca-texto aqui para a gente falar qual que é o ângulo direitinho que a gente está falando, porque ficou com um pouquinho de defeito esse meu desenho aqui. Você quer construir o desenho para ficar tudo bonitinho, é isso que dá. O ângulo que eu estou falando é esse aqui, ó, que está da corda até a reta tangente. Aquele pedacinho que está fora ali não condém, tá bem? Então é esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele enxerga o arco AB, ó, o arco PB, que vale alfa. Como ele é inscrito, ele é metade da medida do arco alfa. A mesma coisa. Ângulo de segmento é considerado ângulo inscrito, porque o seu vértice está na linha da circunferência também. Ok? Então, a medida dele é a metade do arco, igual ao ângulo inscrito qualquer. Beleza? Dois ângulos que são chamados de ângulos excêntricos. O que é ângulo excêntrico? É aquele ângulo cujo vértice, ó, aqui é um vértice e aqui é o outro vértice, cujo vértice está fora do centro da circunferência. Fora do centro da circunferência ele pode estar dentro ou pode estar fora da nossa circunferência. Vou pegar aqui uma canetinha para a gente poder fazer uma ideia de dedução rápida de como eu chego nessas medidas. Essa é a relação. O ângulo X ele é a metade entre os dois arcos que ele vê. Ele vê do lado esquerdo o ângulo alfa, do lado direito o ângulo beta, porque esses dois ângulos são OPV. E aqui, o ângulo excêntrico exterior, eu tenho a medida alfa e beta, um maior e um menor, é sempre o maior menos o menor dividido por 2. Só para a gente contar, lógico que não vai ficar reto aqui, porque eu estou fazendo pelo mouse. Se eu ligar isso aqui, ó, se tivesse reto, isso aqui seria uma corda. Essa corda define esse ângulo aqui, inscrito metade de beta. Ele seria, ó, beta sobre 2. Beta sobre 2. Da mesma maneira, esse ângulo aqui seria para nós, ó, alfa sobre 2. Isso aqui deveria ser um triângulo. Esse ângulo X é externo do triângulo, então ele é a soma dos dois internos que não estão adjacentes a ele. Se eu somar alfa por 2 mais beta por 2, dá essa relação que a gente colocou aqui para ângulo excêntrico interior. A mesma ideia a gente faria aqui, ó. Se eu traçar uma corda aqui, eu vou ter que esse ângulo aqui seria metade de beta e esse ângulo aqui seria metade de alfa. E alfa sobre 2 é o externo, então seria a soma desses dois. Quando eu passo para o outro lado, eu chego na característica do ângulo excêntrico exterior.
Interior, somos 2 dividido por 2. Exterior, maior menos o menor dividido por 2. Beleza? Relação entre eles. Bom, propriedade de ângulo inscrito. Essa aqui é uma propriedade básica de ângulo inscrito. Isso aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, ok? Aqui no centro, um ângulo de 180 graus. Beleza? Se eu pegar um ponto M e ligar duas cordas até o ponto A até o ponto B, sempre vai ser 90 graus. Por quê? Ele é inscrito de um ângulo de 180. Então ele é metade do ângulo de 180. Então nós temos essa propriedade. Todo ângulo inscrito numa circunferência é reto. Então todo triângulo retângulo está inscrito em uma semicircunferência, onde o ângulo reto é oposto ao diâmetro. Sempre essa característica. Então se eu traçar o outro, eu vou ter a mesma coisa. Para baixo, idem. Nós vamos ter essas relações. Ok? Então tá aí o que nós acabamos de dizer. Mais uma, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo, como a gente disse exatamente agora. Beleza? A mediana ali, raio da circunferência. Ok? Então, aqui nós praticamente encerramos a caracterização das nossas propriedades de ângulos. Espero que ajude. Assistam, depois nós fazemos o exercício na nossa aula. Beleza? Obrigado, um beijo, fiquem com Deus.